Vecinum crucis, de limites nostris, libera-nos Deus noster, em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. O Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha alma imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Este ano dedicado a São José, podemos lucrar várias indulgências, realizando algumas práticas de piedade. Entre elas, um dia de recolhimento, com uma das pregações sobre São José. No nosso caso, está sugerido que seja nesse recolhimento de março, em que todas as meditações serão sobre diferentes aspectos da vida de São José, visto que nós podemos aprender tanto do Santo Patriarca, nosso Pai e Senhor. E o tema dessa primeira meditação é São José, mestre de vida interior. E iremos partir daquele conselho de Santa Teresa, que São José Maria, nosso padre, repetia e escreveu em Caminho, no ponto 561. De São José e de Santa Teresa, no Livro da Vida: quem não achar mestre que lhe ensine a orar, tome este glorioso santo por mestre, e não errará no caminho. O conselho vem de uma alma experimentada. Segue. Vem da doutora da oração, que diz que o mestre de oração para ela foi São José. E por que São José é mestre de oração? Logo nos vem à mente porque foi a pessoa que mais tratou com Jesus e Maria. E a nossa piedade cristã se centra principalmente nas relações com Deus, como é óbvio, e depois com a Mãe de Deus, Nossa Senhora. Nosso plano de vida espiritual está repleto de atos de adoração, louvor, agradecimento, petições a Deus diretamente, de normas marianas, através das quais também vamos a Jesus por Maria. Mas São José não é apenas mestre de oração por ser a pessoa que mais esteve com Jesus e Maria, quem mais falou com eles. São José teve um relacionamento muito especial com os dois, por uma expressa vontade de Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser o esposo de Maria e escolhido por Deus para ser o pai na terra de Jesus. E havia uma sintonia de pensamentos, uma concórdia, uma união de corações, que o torna, por isso, mestre de oração. Então vamos aprofundar nessa relação existente entre José e Maria, entre José e Jesus. Primeiro, consideraremos que São José foi o esposo de Maria. Ao falar da dignidade de São José, a primeira razão que aponta o Papa Leão XIII é o fato de São José ser precisamente o esposo de Nossa Senhora e, consequentemente, pai de Jesus. Ele diz, usando um termo técnico, que Jesus é o bem bonus prolis desse casal. É o bem do casal, é o filho do casal. E Jesus torna-se filho de José por ele ser esposo da Mãe de Deus. Outro dia, um senhor que vai casar com uma senhora que já tem um filho,
me contou que o filho disse à sua mãe: agora já vou ter um pai. Mas como veremos depois, São José é pai de Jesus não só por isso, por ter sido esposo de Maria. Ele foi escolhido por Deus para ser o esposo da mãe de Deus e o pai na terra de Jesus. E no texto do Papa Leão XIII, a verdade do matrimônio entre Nossa Senhora e São José está fora de qualquer dúvida e leva diretamente à paternidade de José com relação a Jesus. E essas realidades, o matrimônio com Maria e a paternidade com relação a Jesus, constituem traços essenciais da vocação divina de José. Então, ele foi chamado a desempenhar essas duas excelsas missões, queridas em si mesmas por Deus, e as realizou perfeitamente. E nessa vocação encontra a razão do seu ser. São José nasceu para isso, para ser o esposo de Maria e o pai na terra de Jesus. E a razão de ser de todas as imensas graças que ele recebeu. Leão XIII vai dizer que é a razão última da sua dignidade, da sua santidade e da sua glória. E o Papa Leão XIII fala que existiu um verdadeiro casamento, e esse casamento com a Virgem Maria exigiu uma participação nos seus bens, concretamente no filho. O filho de Maria é filho de José, e o Papa vai falar desse máximo consórcio e amizade, em que em si mesmo está unida a comunhão de bens. Por eles terem Jesus como filho, há uma amizade como nenhuma outra existe na terra. São José foi entregue à Virgem Maria não só como companheiro de vida, testemunho da virgindade, protetor da sua honra, mas participante da sua excelsa grandeza. Dizemos que Nossa Senhora é bendita entre todas as mulheres. Podemos dizer que São José é bendito entre todos os homens, porque ele foi escolhido por Deus para o esposo de Maria e pai na terra de Jesus. E seguindo a linha de Santo Ambrósio, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, vai dizer que houve um verdadeiro e perfeito matrimônio. E é bom aprofundarmos nisso, né? São Tomás de Aquino vai dizer que a união entre São José e Nossa Senhora foi verdadeiro e perfeito matrimônio, porque nele teve lugar a união esponsal entre os seus espíritos. Se Jesus falou, o que Deus uniu, o homem não separe, embora no caso de José e Maria não há uma união em uma só carne, mas a união de um só espírito, próprio do casal humano, que foi mais elevada e mais profunda do que em qualquer outro casal. Uma união também de missão. Jesus pertence à estirpe de Davi, e aí se cumpre as profecias de Jesus, seu filho de Davi, através de José, provando que José foi escolhido para o seu pai na terra de Jesus. Nossa Senhora é mãe de Cristo pela carne, concebeu por obra do Espírito Santo, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós em Maria e de Maria, né? Então, o que une os dois é essa missão. Um tem a missão de ser pai, o outro tem a missão de ser mãe. E o anjo fala da parte de Deus a São José no sonho: não tenhas medo de receber Maria, tua esposa. E o anjo fala o que Deus quer que ele fale.
o mensageiro de Deus, e Maria é esposa de José. Consequências disso é que houve um verdadeiro matrimônio. O nosso padre vai tirar umas consequências bem práticas e bem de bom senso, assim. E vai falar a juventude de José. Nosso padre nunca viu São José como um velhinho, um idoso. E apoia, para falar disso, em 3 razões fundamentais. Primeiro, o bom senso, na hora de ler a Sagrada Escritura, que sempre apresenta o casamento de José e Maria como um casamento normal. E não teria sido nada normal que uma jovem casasse com um velhinho. Depois, a consideração da comunhão de espíritos, própria do matrimônio, o amor existente entre eles. E, sobretudo, a convicção de que a santa pureza não é questão de idade, antes brota do amor. E dei o texto do nosso padre. Não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como um homem velho, apesar da boa intenção de se destacar a perpétua virgindade de Maria. Eu imagino jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas na pujança da vida e das forças humanas. Para viver a virtude da castidade não é preciso ser velho ou carecer de vigor. A castidade nasce do amor. A força e a alegria da juventude não constituem obstáculo para um amor limpo. Jovem era o coração e o corpo de São José, quando contraiu matrimônio com Maria, quando conheceu o mistério da sua maternidade divina, quando viveu junto dela, respeitando a integridade que Deus queria oferecer ao mundo, como mais um sinal da sua vinda às criaturas. Então, para o nosso padre é inaceitável apresentar São José como um homem idoso. Como também é inaceitável duvidar da verdade do matrimônio de São José com Nossa Senhora e não considerar o amor esponsal existente entre eles. Uma pessoa em Roma contava que uma vez nosso padre foi olhar um presépio e quem tinha montado o presépio tinha colocado como a gente normalmente faz, né? São José de um lado, Nossa Senhora do outro e Jesus no meio. Aí nosso padre pegou São José e colocou do lado de Nossa Senhora. Esse é o seu lugar. Não do outro lado, né? Do lado de Nossa Senhora. São José foi o pai na terra de Jesus. Santo Agostinho chega a dizer: a José não só se deve o nome de pai, como se deve mais a ele do que a qualquer outro. Porque São José é o melhor pai, é quem melhor exerce a paternidade. No número 559 de Caminho, nosso padre escreve: São José, pai de Cristo, é também teu pai e teu Senhor. Recorre a ele. É significativa a força com que o nosso padre chama aqui a São José, pai de Cristo. E mais adiante, numa homilia, 19 de março de 1963, dedicada toda ela a São José, ele vai explicar o sentido com que ele fala dessa paternidade, seguindo uma reflexão de Santo Agostinho. O Senhor não nasceu do germe de José, mas da piedade e caridade de José nasceu um filho da Virgem Maria, que era filho de Deus. E chega a dizer que São José é fruto da piedade, do amor. Ele foi realmente escolhido, né? E Deus se serviu desse amor, desse homem, à sua esposa e ao próprio Cristo. Não é uma paternidade segundo a carne, mas é uma paternidade real, única, profundíssima. E é por isso que nós chamamos São José, nosso Pai e Senhor, porque é Pai de Cristo.
E essa missão também foi recordada pelo anjo, que fala da parte de Deus: tu lhe porás o nome de Jesus. E colocar o nome era a missão do Pai. Então, esse exercício da paternidade com relação a Jesus constitui parte essencial da sua missão e enche toda a vida de José. Tem uma missão divina, vive com a alma entregue, dedica-se inteiramente às coisas de Jesus Cristo, santificando a vida cotidiana. Se de Jesus nós podemos falar que é o verdadeiro homem, eis o homem, podemos também dizer que Jesus aprende a sua humanidade do seu pai na terra de José. E poderíamos falar de José, eis o homem, de quem Jesus aprende a humanidade. José é pai da humanidade de Cristo, no sentido não carnal, mas que José ensinou tantas coisas a Jesus. Ensinou a falar, ensinou a andar, ensinou a trabalhar, ensinou a rezar, como rezava os salmos. E humanamente, Jesus aprendeu tudo isso dele. Eu me recordo de um supernumerário argentino que ia a Florianópolis muitas vezes, que, se não me engano, tinha 4 filhos adotivos. E ele me comentava: sabe, padre, os meus filhos caminham como eu caminho. E ele caminhava meio desengonçado, né? Que ele era grandão, assim, meio desengonçado. E ele disse: meus filhos caminham igualzinho a mim. Claro, né? Aprendem olhando, observando. Então, Jesus parecia muito a José em tudo, na forma de falar, nos gestos, na forma de andar. Que aprendeu a humanidade, além de aprender de Maria, de seu pai na terra. José ensinou essas coisas que um bom pai israelita ensinava, lições de vida limpa, de sacrifício, de virtudes humanas, de trabalho oferecido a Deus, de vida sóbria, justa, honesta. José foi, no aspecto humano, mestre de Jesus, conviveu com ele diariamente com delicado carinho e cuidou dele com alegre abnegação. Não será esta uma boa razão para considerarmos este varão justo, esse santo patriarca, no qual culmina a fé da antiga aliança, como mestre de vida interior? A vida interior não é outra coisa senão o convívio assíduo e íntimo com Cristo, para nos identificarmos com Ele. E José saberá dizer-nos muitas coisas sobre Jesus. Por isso, nunca deixeis de conviver com Ele. Ite ad Iosef, ite a José, como diz a tradição cristã, com uma frase tomada do Antigo Testamento. Nunca deixeis de conviver com Ele. Será que convivemos com José? Ide a José. Ele nos ensinará muitas coisas sobre Jesus. E nosso padre vai dizer: desde há muitos anos me agrada invocá-lo com um título carinhoso: Nosso Pai e Senhor. E podemos pensar que São José estava sempre em diálogo com Deus durante todo o dia. Por isso também é mestre de vida interior. Jesus estava do seu lado. E ele falava com Jesus o tempo todo. E tudo que falava com Jesus era oração. Mesmo que fossem as coisas mais simples. Jesus, me passa o martelo. Oração. Né? Jesus, me ajuda. Oração. Né? Sempre na presença de Deus. Sempre falando com o Senhor. Nosso Padre diz: tens de amar muito São José, amá-lo com toda a tua alma, porque é a pessoa que, com Jesus,
mais amou Santa Maria e quem mais privou com Deus. Quem mais o amou depois de nossa mãe. E ele merece o teu carinho. E a ti convém buscar o seu convívio, porque é mestre de vida interior e pode muito diante do Senhor e diante da Mãe de Deus. E chega a afirmar uma coisa forte em Forja. Não se pode amar a Jesus e a Maria sem amar o Santo Patriarca. É que não entendeu quem é Maria e quem é Jesus, que não entendeu a relação que eles têm com José. Porque amar Jesus e amar Maria leva a amar José, que cuidou tão bem deles, que foi esposo de Maria, que foi pai na terra de Jesus. Outro motivo porque José também é mestre de oração, porque como Maria meditava todas as coisas no seu coração. Eu penso que Maria compartilharia, como é normal que a esposa faça com seu esposo, as experiências da sua vida e tudo que ia acontecendo. Maria, que meditava no coração, provavelmente falaria com São José: sabe o que andei pensando, o que andei rezando, né? Meditando, né? Que Jesus ficou no templo, eu acho, por causa disso, e comentaria um com o outro, que ajudaria José também a meditar no seu coração, tudo que aconteceu. E aconteceram tantas coisas, né? A glorificação dos anjos aos pastores, que eles ficaram sabendo, a fuga para o Egito, os magos que chegam para visitar Jesus com seus dons, tudo aquilo tinha que ser meditado, e eles meditavam, entendendo o significado mais profundo. São José, como nenhum outro homem, antes ou depois dele, aprendeu com Jesus a estar atento para conhecer as maravilhas de Deus, a ter a alma e o coração abertos. São frases do nosso Padre, né? José tinha os olhos e o coração aberto a tudo que lhe acontecia e ficava maravilhado com a presença de Deus na sua vida. Eis a vida interior de São José, descrita como uma autêntica peregrinação na fé, em certo sentido muito parecida à de Nossa Senhora. Ambos, Maria e José, vão descobrindo a vontade de Deus pouco a pouco e vão tornando realidade a sua primeira entrega em uma fidelidade com que se confortam mutuamente. Eles já tinham dito que sim, Nossa Senhora já tinha dito, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-me segundo a tua palavra. José, não com palavras, mas com gestos, né? Toma Maria como sua esposa, Jesus como filho, faz o que anjo lhe disse, foi o sim de José. Mas eles vão constantemente descobrindo a vontade de Deus em cada momento da sua vida e realizando. Para José, até o anjo lhe aparecia em sonho e falava. Alguém poderia pensar, um anjo aparecendo em sonho fica fácil. Não fica fácil não, porque era em sonho, né? Olha o que o Papa Bento diz. Um traço essencial da figura de São José é sua finura para perceber o divino e a sua capacidade de discernimento. Só uma pessoa intimamente atenta ao divino, dotada de uma peculiar sensibilidade com Deus e seus caminhos, a mensagem de Deus poderia chegar dessa maneira, num sonho, né? Porque muita gente falaria, será que esse não foi um sonho da minha cabeça, né? Mas como José era muito atento às coisas de Deus, ele falou, não, isso daqui é coisa de Deus, eu tenho certeza. É Deus que está me pedindo. Mas porque ele tinha uma grande capacidade de discernimento e de perceber o divino. É mestre de vida interior também, José, porque é intercessor eficacíssimo diante de Deus. Essa experiência de Santa Teresa, essa experiência do nosso Padre, essa experiência do Papa Francisco. Todos podem encontrar em São José, diz o Papa Francisco,
um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. E nosso Padre vai dizer: nosso Pai, Senhor São José, mestre de vida interior, coloca-te sob o seu patrocínio e sentirás a eficácia do seu poder. Santa Teresa faz um desafio, né? Que quem duvida disso, experimente e vai ver como São José é poderosíssimo, como São José consegue tudo. Essa experiência dela que ela tinha, que São José alcançava as graças que ela precisava. Principalmente naqueles temas em que ele se destacou especialmente, como a laboriosidade, o trato familiar, cordial, amável, a castidade. São José, nosso Pai, Senhor castíssimo, limpíssimo, tu que merecestes trazer o menino Jesus em teus braços e lavá-lo e abraçá-lo, ensina-nos a tratar o nosso Deus, a ser limpos, dignos de ser outros Cristos. E ajuda-nos a fazer e a ensinar como Cristo os caminhos divinos, ocultos e luminosos, dizendo aos homens que podem ter continuamente na terra uma eficácia espiritual extraordinária. Não dará para considerar lentamente, né? Mas poderíamos ver que na vida de São José tem todas as qualidades e virtudes necessárias para fazer uma boa oração. Condições de uma boa oração: humildade. E Dom Javier oferecia um testemunho sobre como São José Maria contemplava as relações entre Maria e José, lá em Guadalupe. Uma família composta por um homem jovem, reto, trabalhador, forte, e uma mulher, quase uma menina, que com os seus esponsais cheios de um amor limpo, encontram nas suas vidas o fruto do amor de Deus pelos homens. Ela passa pela humildade de não dizer nada. Que lição para todos nós, que estamos sempre dispostos a cantar as nossas façanhas. Ele move-se com a delicadeza de um homem reto. Na ocasião seria muito duro quando se apercebeu de que sua mulher santa estava grávida. E como não quer manchar a sua reputação, cala-se, enquanto pensa como resolver as coisas, até que chega à luz de Deus, que sem dúvida pedia desde o primeiro momento, e se adapta sem vacilar aos planos do céu. E graças à sua humildade, São José não diz nada. Não tinha tanto para dizer. Ele se oculta. E esse silêncio interior, que é porteiro da vida interior, é um silêncio de quem se admira com Deus, observa a Deus, aprende com Deus, aprende com Nossa Senhora. Podemos falar da docilidade também, que é outra característica importante da nossa oração. Se alguma finalidade há na oração, é cumprir a vontade de Deus. E São José, como é pronto, rápido, ágil em cumprir a vontade de Deus, e tem esse desejo de conhecer a vontade de Deus para conhecer, para colocar em prática. Vamos encerrando essa primeira meditação, em que consideramos que São José é mestre de vida interior, por ser o esposo de Maria, Pai na terra de Jesus, mestre de Cristo, pedindo que ele seja o nosso mestre de oração, o nosso mestre de vida interior. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Informo que as meditações anteriores se encontram no canal do YouTube
de Padre Flávio Sampaio de Paiva.